Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo. Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas participa do nosso programa, interage conosco, envia perguntas aqui para os nossos entrevistados, pode fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. Sejam todos, portanto, muito bem-vindos e sintam-se estimulados a participar do Opinião Cidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre um aspecto importante da odontologia, uma atuação de um terceiro setor que vai ser realizada em São José do Rio Preto, com o objetivo de realizar 1000 implantes dentários, implantes dentais, né, que é a expressão correta. Há uma estatística brasileira que fala que 11% da população não tem um único dente na boca, né? Imagino que essas pessoas sejam o foco do implante dental, né? Eu estou tendo a honra de receber aqui no estúdio o Dr. Alexandre de Oliveira Guerra, que é especialista como? Guena, desculpa. Implantodontia, e o Fernando Atti, presidente da Associm. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. Vamos começar com o Fernando, né? Para falar sobre essa estatística que eu citei agora há pouco aí. 11% da população não tem nenhum. Certamente, Fernando, isso é uma herança de outros tempos, né? Hoje eu tenho a impressão que as escolas já... Aquela mutilação que existia em relação aos dentes, parece que não existe mais. Como é que é essa situação? Por que se chegou a um ponto tão delicado, tão grave quanto esse? A odontologia no Brasil, ela tem um histórico de ser hoje reconhecida como as melhores odontologias do mundo. Porém, nós temos um histórico antigo que faz com que essa evolução ela foi passando de tempos em tempos e essa herança passada fez com que a gente perdesse muito dente pela falta de tecnologia e técnicas próprias dos próprios dentistas do Brasil. Mas hoje nós temos uma condição muito boa, hoje nós temos prevenção, mas essa herança, uma faixa etária mais passada, realmente tem muita perda dentária. Tá? Isso decorre de uma série de fatores, fatores por falta de higienização, por traumas oclusais, que são apertamentos, uma série de outros detalhes que a gente ficaria aqui horas discutindo. Mas a gente tem que entender que essa herança ela tem que ser corrigida. E hoje os profissionais da área de saúde odontológica, eles têm um compromisso em fazer isso. Quer dizer, devolver aquilo que foi perdido pela falta de técnica e até falta de técnica pessoal e também de materiais inovadores, né? Sem dúvida. Vou colocar o Alexandre nessa prosa aí. Sim, Alexandre, fala um pouquinho sobre isso. Quer dizer, o caminho para essa correção a qual o Fernando se referiu agora é a implantodontia, né? Os implantes dentais que estão muito evoluídos hoje. Houve uma grande evolução. Há algum tempo atrás o pessoal até reclamava um pouco da qualidade, etc., mas hoje chegamos a um nível excelente em relação a isso, não é isso mesmo? Hoje em dia ficou até fácil de fazer implante praticamente, porque o material facilita muito, é muito avançado, a recuperação do paciente é totalmente tranquila. Então, assim, normalmente a gente não faz corte, não faz incisão, não tem sangramento, não incha, não tem sangramento nenhum, como eu tinha dito. Então, o paciente tem uma tranquilidade que é praticamente muito melhor do que uma extração de dente. Ele fica muito mais tranquilo, pode fazer e trabalhar, que é muito mais tranquilo do que uma extração de dente propriamente dita. Ele nem vai ouvir muito aquele barulhinho irritante do motorzinho. Os motores extremamente silenciosos, o paciente fica super tranquilo, é muito tranquilo, não tem força, não tem a picadinha da anestesia que todo mundo conhece e acabou. Em 5 minutos é realizado esse implante, pronto. Que bacana. Fernando, e essa campanha da Associm aí, para 1000 implantes dentais, como é que é isso? Quem vai financiar um trabalho desse vulto, né, que é realmente muito importante, muito grande? Essa é uma boa pergunta, porque muita gente pergunta, mas é grátis? Não, não é grátis. Nós temos um custo, só que nós fizemos o quê? A gente pegou parceiros na área de implantodontia que pudesse facilitar esses valores. Então, hoje a gente tem uma média de custo em Rio Preto e a gente conseguiu, através dessa média, ter a mesma qualidade e conseguir reduzir os custos praticamente em 50% do valor. E o paciente nos paga ainda parcelado, que é um autofinanciamento que a associação está fazendo. Quando a gente fala em ação social, muita gente pensa, tem que ser gratuito. Vamos pensar uma coisa que eu sempre gosto de falar para a gente entender o que é uma ação social. Se eu tenho uma pessoa que ela não pode gastar um valor X de mercado X, e de repente a gente consegue uma redução de 50% e parcela em 10 vezes,
O que você criou? Você criou uma ação social que vai representar para essa pessoa uma possibilidade dela atingir o objetivo dela, que é efetuar os implantes. Então é isso que nós fizemos. Estou para te dizer que a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas, vai até gostar de que a coisa seja feita dessa forma, né? Ela se sentir meio partícipe disso. Existe uma valorização, né? Exato. Existe uma valorização porque Sem ela dúvida. está tendo a possibilidade financeira dela, isso a autoestima dela melhora, porque esse negócio que todo mundo gosta de coisa grátis, isso é uma balela, desculpa aí, mas o interessante é a pessoa poder dar aquilo que realmente ela pode, né? Então é isso que nós fizemos, facilitar as pessoas a usarem a ferramenta terceiro setor através da SOCI. E como é que as pessoas podem se candidatar a isso? Se há necessidade de se inscrever, fazer uma avaliação, como é que é isso? Essa avaliação é gratuita, existe sim. Nós estamos disponibilizando os telefones nossos, o 3222-3432. Vamos até lembrar daqui a pouco repetir esses telefones, Sim. né? Pelo telefone 17 3222 3432 e o 17 3231 9422. Você pode ligar para nós. Você vai ser atendido rapidamente, nós vamos marcar uma avaliação gratuita. Nessa avaliação vai ser pedido uma documentação, que inclusive nós temos uma redução de custo também nessa documentação, que é uma radiografia panorâmica no mínimo, né? E a partir daí, nessa avaliação, a gente tria e marca a realização da cirurgia, faz toda a parte documental. Então essa avaliação é gratuita, tá? As condições dos implantes, eu disse agora há pouco, tem uma condição especial, é uma campanha temporária, ela termina em 2 de agosto, então ela tem prazo de início e prazo de finalização. Outra coisa positiva, né? Tem uma prazo determinado. Começo, meio e fim. Isso. E essa avaliação é bem tranquila, o paciente vai até nós estamos ali na Rua Redentora 3366, esquina com a Rua Raul Silva, né? A questão é só nos ligar para a gente marcar essa avaliação. E os profissionais? Os profissionais são profissionais do mercado, são profissionais ligados à SOCI, como é que é isso? Quem são esses profissionais? Todos os profissionais que trabalham para a associação são associados nossos, tá? Então eles têm o perfil de associados. Nós temos o Dr. Alexandre, que é o responsável pela implantodontia, tem outros profissionais que trabalham conosco, tá? Então todos eles são associados. Essa campanha nós estamos procurando fazer todos os implantes na sede nossa, porque é uma campanha, e desta campanha nós vamos efetivar uma pesquisa de campo realmente, para ver como que está a amostragem da perda dentária em São José do Rio Preto. Bacana. E possivelmente, futuramente, nós estávamos conversando isso hoje, a possibilidade de depois desenvolver uma revisão de prontuário para se formar uma pesquisa realmente a nível universitário, em uma universidade, tá? Para depois publicar essa pesquisa. Então, não é só dar o implante, mas é a continuidade, é a complementação. Sim. Porque a fase cirúrgica de colocação do pino é uma das fases. Depois você tem que colocar o dente. Quando a gente fala, vou fazer um implante, né, Alexandre? Você tem que fazer a parte cirúrgica e depois colocação desse dente. Colocar o alicerce primeiro para depois colocar você tem que ter o esteio para depois colocar a finalização. Então, nesse programa, nós temos começo, meio e fim. Tá então, certo. O paciente sai de lá realmente recolocado a sua prótese sobre o implante. Daqui a pouco eu vou te perguntar mais detalhes sobre isso, sobre os prazos que as pessoas têm para já se inscrever. Sim. Imagino que muita gente esteja nos vendo agora. Sim. Certamente vai conhecer alguém que haja necessidade de fazer isso. Mas deixa eu perguntar para o Alexandre essa questão. Todo mundo pode fazer o implante dentário? Todo mundo tem a falta de algum dente? Ou existem casos em que a contraindicação do implante, por exemplo, não sei se alguma deficiência óssea, alguma coisa assim. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. A princípio, todas as pessoas podem, de acordo com a possibilidade. Se ela tiver osso suficiente para fazer, se ela tiver com a saúde em dia, pressão controlada, uma diabetes controlada, paciente... Antigamente, tabagista era proibido. Hoje já é mais liberado, mas tudo tem que estar em dia. Ainda assim, um paciente que também não há essa indicação por falta óssea, tem pouco osso, no caso, para fazer essa implantodontia, a gente pode também fazer o uso do enxerto ósseo, que aí a gente consegue fazer esse paciente que não teria possibilidade do implante, conseguir fazer o implante com enxerto ósseo. Doutor, nessa pesquisa, pesquisa nacional, né, que fala de 11% de pessoas que não têm o dente na boca, etc., eu imagino que muitas dessas pessoas tiveram uma perda dental há muito tempo. O fato de ter passado muito tempo já pode comprometer o implante? Como é que é isso? Isso. O osso, ele permanece no local de acordo com o dente. Quando você perde esse dente, a tendência é você perder esse osso com o tempo. Então, uma pessoa que perdeu o dente há 30 anos mais, pode, às vezes, ser preciso fazer um enxerto ósseo. Mas, normalmente, hoje em dia, a gente tem implantes, como a gente tinha dito, com muito mais tecnologia, que a gente consegue angular ele.
tirando essa possibilidade do enxerto, diminuindo o custo para o paciente e tempo e também até a dor, no caso, né, que ele vai passar por um procedimento só. E nesse caso a gente angula o implante e consegue colocar o implante sem precisar fazer o enxerto. Nós citamos aqui uma pesquisa que fala numa situação dramática, né? Pessoas que não têm nenhum dente na boca. Não é o caso do foco de vocês, quer dizer, uma pessoa que pode ter necessidade de um implante, 2, 3, 4, 10. Há algum limite para isso? As pessoas têm que ter algum limite nessa campanha, especialmente em relação à eficiência técnica da operação, do procedimento? Pode ser qualquer... Independente do número de implantes, pode ser feito 1, 2, 3. Às vezes a gente faz 15 implantes num dia só, um procedimento que demora aí, às vezes, no máximo 40 minutos. Então é bem tranquilo. Implante é muito tranquilo. Eu, particularmente, como é a minha área, eu prefiro muito mais fazer um implante do que fazer uma restauração. O tempo de duração desse procedimento, você falou que faz vários por dia, deve ser uma coisa rápida, né? Tem depois algum cuidado que o paciente deve tomar em casa? Não sei se ele deve chamar de paciente, mas... Sim. O paciente deve tomar em casa depois em relação à alimentação, em relação à escovação, fio dental, aquelas coisas todas que a gente Na verdade, o cuidado vai até variar um pouco de acordo com a quantidade de implantes, posição do implante, sobre o uso de prótese no local. Mas com a questão da alimentação, como eu tinha dito, como não tem corte, não tem sangramento, a gente hoje nem indica, nem preza que o paciente tenha tanto repouso, que coma uma coisa só gelada, ou mole líquido, ou pastoso. Então, assim, é bem tranquilo. O implante é muito tranquilo hoje em dia. Então, o paciente que vai fazer um implante só, ele pode de manhã fazer o implante e às vezes ir trabalhar logo após. Só não pode sair para o restaurante ou para algum lugar comer pipoca ou pastelaria, comer pastel às vezes sim. Com azeitona dentro e carocinho. O Alexandre está bem tranquilo, bem maleável, né? Mas assim, tem as precauções, claro. Quando o paciente faz uma parte toda de cima, por exemplo, então a gente vai pedir para ele ter um cuidado na hora da alimentação, para não ter pressão sobre esse implante. Pela quantidade maior de implante pode haver um pequeno inchaçozinho. Então o paciente aí vai ter um cuidado, mas quando é um implante é mais tranquilo. É uma intervenção, né? Isso. É normal que esse inchaço, enfim, esse pequeno edema, essas coisas acontecem, né? É normal. Pouco. Né? Bacana isso. Fernando, e agora? Para cadastrar essas pessoas, você tem uma expectativa do número de pessoas que devem se candidatar ou no primeiro dia, no primeiro momento já vai preencher essas datas todas? Nós começamos a campanha agora, recentemente, há 2 semanas, né? E a procura está intensa. Então, a gente está pedindo para as pessoas que têm necessidade, conheçam quem tem. Por favor, entre em contato com a gente o mais rápido possível, porque, lembrando, nós temos uma campanha temporária. Essa campanha ela vai durar até dia 2 de agosto. Tá? Então, vamos pensar nisso com agilidade, para a gente agilizar o processo, ok? Então, entre em contato novamente pelo número 17 32 22 3432, 17 32 31 9422. Vamos agendar a avaliação gratuita para que rapidamente você consiga resolver aquilo que está incomodando. Fernando, o que pode ser um impeditivo para muitas pessoas é a questão financeira, né? Sim. Mas eu imagino que essa campanha tenha foco nas pessoas Sim. carentes, né? Ou Sim. com necessidades socioeconômicas e etc. Sim. É isso? Na verdade, a gente procura não discriminar quem quer fazer, porque a associação é livre. Nós temos associados que têm condições financeiras e aqueles associados que também não têm tanta parte econômica disponível. Então, nós deixamos isso para todos. Porém, é lógico que o foco é fazer para aqueles que realmente necessitem, ok? Que tenham uma prioridade econômica hoje de usar um valor menor. Tá? Então, a gente está facilitando muito, fazendo com que essas pessoas que são associadas nossas, a todos os pacientes que vierem fazer implantes conosco serão associados nossos, ou já são ou serão. Tá? Essa campanha é específica para associados. Isso é muito então, bacana, por isso que é importante que eles se associem a nós. Mesmo porque nós temos outras atividades de saúde, não só a odontologia. Nós temos toda a parte médica, de consultas, exames laboratoriais, exames por imagem, medicina do trabalho, que é uma necessidade hoje aqui das empresas. Nós temos a medicina do trabalho. Quer dizer, temos toda uma gama de prestação de serviço na área de saúde. Okay? Fernando e Alexandre, é claro que vocês, por razões óbvias, não gostam muito de falar sobre valores de tratamentos dentários, etc. Mas só para a gente dar uma noção geral para as pessoas que precisem fazer um implante dentário, por exemplo, quanto custa um implante dentário, em média, no mercado hoje em São José do Rio Preto? Isso é bem relativo. Nós temos uma média, que a gente fez uma pesquisa de campo para saber uma média em vários setores de São José do Rio Preto.
Hoje você tem a implantodontia, que é a parte cirúrgica, mais a agregação da parte da prótese, tá? Gira em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000, tá? Um elemento, tá? Então hoje você tem isso. Tem pessoas que têm um custo menor? Tem. Mas depende muito da qualidade do material que é usada, daquilo que é de técnica que é feita e o produto que é usado. Então nós fizemos o quê? Nós reduzimos isso e conseguimos chegar num valor para ter a qualidade que nós temos hoje, para ter todos os passos corretos na colocação da prótese sobre esses implantes, tá? Nós conseguimos fazer uma redução para R$ 1.500 dividido em 10 parcelas. Puxa, tá? Quer dizer, a pessoa tem uma condição especial. acho que o pulo do gato é aí, né? Essa divisão em 10 parcelas facilita muito para as pessoas. É uma coisa que a campanha, a associação pode fazer isso. Tá? Isso é previsto em legislação que a gente pode fazer isso. A gente não divulga muito valores para que não haja especulações de mercado. Mas a gente está fazendo isso como uma campanha temporária, vou repetir. Nós temos um tempo determinado para começo, meio e fim. Então a associação pode fazer para associados e para os profissionais associados colaborarem conosco também. Até em redução de valores dos nossos associados e como profissionais também, eles colaboram com a gente diminuindo isso. Esses custos nossos, tá? Eu não vou perder a oportunidade de estar com o Alexandre aqui, perguntar para ele também, e também para o Fernando, essa questão. Como anda a saúde do dente do Rio Pretense hoje? As pessoas, a gente sabe que as pessoas, no Brasil todo, e em Rio Preto não é diferente, as pessoas têm problemas alimentares hoje, tem problema de obesidade, por exemplo, de maus hábitos alimentares, etc. Você citou o tabagismo agora há pouco, o etilismo, né, o hábito de tomar uma bebidinha de vez em quando. Como é que é isso? De um modo geral, como é que está a saúde dental do Rio Pretense? Olha, assim, em questão de população, perdão, a gente vê que hoje tem mais a questão ignorância mesmo, sabe? Da pessoa que você vê que chegar no consultório com uma higienização muito ruim, com bastante tártaro, ou que nunca foi ao dentista. Às vezes a pessoa chega lá, quanto tempo faz que você não foi ao dentista? 5 anos. Isso é até normal. Agora tem gente que claro chega... que vai ter problema, né? Isso. Não, é o que eu sempre até brinco. A boca é igual carro, né? Se você não fizer a revisão, hora que você chegar lá vai ter muita coisa para fazer. Exatamente. Então, assim, quando a gente chega, vê o paciente no consultório, você pensa que às vezes ele não sabe nem escovar o dente. Fio dental, às vezes, nunca usou na vida, não sabe como usar. Então, o problema maior é a ignorância, porque a gente tem odontologia na escola, a gente tem odontologia até razoavelmente boa em postos de saúde, com materiais legais, só que a ignorância da população que acho que pega um pouquinho mais. Acho que aí é um problema mesmo da população. De educação. A gente percebe, né? De educação. Exatamente. E esse é um ponto importante que eu gostaria de ressaltar, isso que o Alexandre está falando. A associação, ela tem um papel fundamental nisso. Nós somos divulgadores dessa possibilidade dos pacientes nos procurarem para ter essa visão de melhoria. Boas práticas, das boas práticas. Então a associação é responsável. Quando você cria uma associação e você junta profissionais de saúde, que é isso que a Socim faz, ela reúne profissionais de saúde se associando para melhorar o atendimento, minimizar custos e poder levar isso para a população, é com esse objetivo de informar também e liberar dessas ignorâncias que nós temos. Todos nós temos ignorância. Você tem numa, eu tenho outra, o Alexandre outra, e quantas pessoas têm. É normal que seja assim, exato. O aprendizado faz parte disso, exato, né? Só existe o aprendizado se você tem aquele que demonstra não saber, e aquele que sabe ensina para aquele que não sabe. É isso não é? mesmo. Então, se a gente tem esse hábito de aprender, a associação tem esse objetivo, de educar as pessoas na área de odontologia, na área de saúde geral também. Não é? Fernando, você falou que agora há pouco, além dessa questão odontológica, a Socim tem outras vertentes de trabalho ali. Queria que você aprofundasse um pouco essa questão, orientasse as pessoas interessadas, por exemplo, em se associar, como devem fazer. Sim. Vamos repetir aqueles telefones, agora que as pessoas já estão prevenidas, já separaram ali o papelzinho e a caneta para anotar. Como eu disse, a Associação de Saúde Integral Múltipla, o próprio nome dela diz isso, né? Associação de Saúde Integral Múltipla, né? Ela integraliza todo um complexo de saúde, de profissionais de saúde, laboratórios, análises clínicas, exames por imagem e outros agregados de saúde, fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem, nutrição, psiquiatria, psicologia, e faz com que esse complexo de profissionais, hoje nós estamos beirando 100 profissionais associados, entre profissionais, laboratórios e exames por imagem. Então, é um complexo de pessoas que se reúnem para fazer o bem. A ação coletiva, do bem coletivo. É isso que a gente preconiza na Socim. Tá? Então nós temos... E a saúde, especialmente, se ressente disso, dessa multidisciplinaridade. É humanizar o atendimento. Exato.
Entendeu? Essa possibilidade de abranger cada vez mais o outro, né? E de encontro aquele sofrimento que o outro tem. Hoje você vai lá, você tem em Rio Preto hoje 22% da população com convênio médico, né? O resto depende de SUS ou de particular. A Socim vem nesse caminho, ela vem nessa intermediação. Quer dizer, nós estamos abrangendo tanto aquele que não tem a possibilidade de ter um convênio, como aquele que tem um convênio e tem dificuldade de marcar alguns exames ou até consultas. Né? As nossas consultas médicas e especialistas hoje, nós temos grandes especialistas trabalhando com a Socim hoje, prestando serviço para a Socim. Nós temos possibilidade de marcar consulta no dia. Quantas e quantas vezes nós já conseguimos fazer isso? Exames que estão com 180 dias esperando no SUS, realizados na semana. Né? Então a Socim tem essa possibilidade. Você que está em casa, está nos assistindo, anote o nosso telefone, é 17 3222 3432 e 17 3231 9422. Para se associar é simples, apenas preencher uma ficha cadastral gratuita, não existe mensalidades, nós não cobramos mensalidades, nós não somos plano de saúde, então nós não temos mensalidades, lembre bem disso, é gratuito e você vai pagar apenas a prestação de serviço que você utilizar. E também em valores, imagino, bem razoáveis. Sim, né? bem razoáveis, bem razoáveis. Hoje nós temos, por exemplo, um especialista na área médica, as consultas giram em torno de particular, giram em torno de R$350 em Rio Preto. A nossa consulta médica é R$120 com esses especialistas. Né? Então facilita muito a pessoa criar um vínculo com o médico. E diferentes especialidades aí? Todas, nós temos todas as especialidades. Todas. De cardiologia? A cardiologia, aquele disse o Alexandre brincando, até para ser mal encravado nós temos também. Tá certo. Infelizmente, o papo, toda vez que o papo é bom, a conversa, o tempo acaba logo. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês, parabenizar a Socim pela iniciativa, né? Um trabalho muito bacana, esse trabalho de estender a oportunidade da prestação de serviço de saúde à população de uma maneira geral, e especialmente nessa questão do implante dentário agora. Eu posso só dar o site nosso que eu acabei... E o telefone de novo para falar das pessoas anotarem em casa. O nosso site é www.asocim, com 2 S, SSOSIM.org.br. Lá você vai ter bastante informação, profissionais associados e os nossos telefones 17 3222 3432 e 17 3231 9422. Combinado, obrigado. Alexandre, queria agradecer também a sua presença aí, acho que foi bacana, né, dividir com o público essa informação de que existe essa oportunidade à disposição das pessoas, é só querer fazer, né, isso é muito bacana. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco da implantodontia. A gente tinha muito mais o que falar aqui, o tempo é curto, mas quem quiser procura lá a associação que a gente está à disponibilidade para todo mundo. E é sempre que vocês quiserem retomar esse assunto, dá um toque, vem para cá, vamos conversar sobre isso, que é muito bom dividir com o público essas informações. Obrigado, viu? Muito obrigado, Rei. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente na segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.